Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia: Galopo volta com tudo ao São Paulo e mantém brilho no Paulistão. O São Paulo entrou em campo nesta terça-feira 23, pela segunda rodada do Paulistão. Após derrotar o Santo André no último sábado 20, o SPFC foi até Mirassol encarar o time da casa. Vale destacar que, como a temporada ainda está se iniciando, o técnico Thiago Carpini optou por modificar um pouco a escalação, poupando nomes como Lucas Moura e Eric até mesmo da viagem. Dentro de campo, ele optou pela escalação de uma formação com 3 zagueiros, abrindo o Rato pela ala direita, escalando Ferraresi como um dos defensores e escalando Juliano Galopo no meio-campo. No jogo, o clube da região da São José do Rio Preto até chegou a sair na frente, mas o tricolor buscou o empate ainda no primeiro tempo, justamente em um gol de pênalti marcado pelo camisa 14. Vale frisar que o argentino chegou ao tricolor paulista no segundo semestre de 2022 e, quando começou a deslanchar, sofreu uma grave lesão no joelho e ficou fora de combate de março de 2023 a janeiro de 2024. Diante do Santo André, o ex-jogador do Banfield, Argentina, voltou a atuar por alguns minutos e se destacou. Até por isso, com as modificações feitas por Carpini, foi uma das novidades no 11 inicial do SPFC. Em campo, por mais que tenha tido certa dificuldade para se encontrar, Galopo foi crescendo de produção e começou o segundo tempo como um dos principais destaques da equipe, com a confiança do gol. Isso porque, voltando a demonstrar uma velha característica, foi dele o gol de penalidade marcado no fim do primeiro tempo. O argentino deslocou Alex Muralha e anotou uma pintura da marca da Cal. Dito isso, o meia parecia estar vivendo um sonho, já que chegou a virar a partida logo no início do segundo tempo. Após jogada de Ferreirinha, ele recebeu na entrada da área e bateu colocado, mandando na gaveta. Entretanto, o árbitro de vídeo entrou em cena e acabou anulando o gol por conta de suposta interferência de Caleri na visão de Muralha, um verdadeiro balde de água fria, em Juliano Galopo. Mesmo assim, com o gol marcado ontem 23, Galopo chegou à incrível marca de 9 gols em 13 partidas no Paulistão, incluindo a temporada passada. Vale frisar que ele foi titular em apenas 8. Além disso, ele também contribuiu com outras 2 assistências, o que fazendo ao meia precisar de apenas 64 minutos para participar de um gol, segundo o Sofascore. Quer dizer, caso se mantenha saudável, o argentino vai brigar por uma vaga entre os titulares mesmo com a alta concorrência. Segunda notícia: elenco do São Paulo ganha folga após empate, e Carpini espera ter Arboleda contra a Lusa. Os jogadores do São Paulo ganharam folga nesta quarta-feira, um dia depois do empate em 1-1 com o Mirassol no interior, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O técnico Thiago Carpini, que poupou alguns jogadores nessa partida, espera ter Arboleda de volta para o duelo contra a Portuguesa, sábado, no Morumbis. O zagueiro ainda não atuou na temporada. Segundo o clube, ele tem feito trabalhos com restrição para controle de carga, uma precaução para evitar desgastes logo no início do ano. O mesmo acontece com James Rodrigues, Michel Araújo e Rafinha, por exemplo. Arboleda, porém, parece estar no estágio mais avançado, tanto que, ao contrário dos demais, já está inscrito no Paulista. Contra o Mirassol, sem Rafinha e com Igor Vinícius no banco, poupado, Carpini montou o time com 3 zagueiros para compensar a falta de um lateral direito. Jogaram Diego Costa, Ferraresi e Diego Costa. Luciano também começou o duelo no banco com Galopo titular. Contra a Portuguesa, é possível que o técnico dê um descanso a outros atletas. A preocupação é a de não forçar ninguém no momento em que os atletas ainda não atingiram as melhores condições físicas após as férias. Um jogador que provavelmente estará em campo no Morumbis, sábado, é o meia-atacante Lucas, que sentiu dores contra o Santo André na primeira rodada, mas não tem lesão. Após enfrentar a Portuguesa, o São Paulo terá 2 clássicos em sequência. Primeiro, visita o Corinthians em Itaquera pela 4ª rodada do Paulista. Depois, disputa a Supercopa do Brasil no dia 4, contra o Palmeiras em Belo Horizonte. Terceira notícia: Nicão ganha chance e pode virar reforço caseiro para o São Paulo. Foi uma pré-temporada de incertezas para Nicão. Com Dorival Júnior, ele não sabia se estaria nos planos para a temporada de 2024 e avaliava uma nova saída. O Atlético, clube em que brilhou num passado recente, apareceu como opção, mas a chegada de Thiago Carpini abriu novos caminhos. Assim, ele recusou a investida e decidiu continuar no tricolor.
A reestreia depois do período de empréstimo para o Cruzeiro ocorreu na última terça-feira. Em Mirassol, o camisa 43 saiu do banco no segundo tempo e foi o melhor jogador do time no período em que esteve em campo. Finalizou, serviu Juan um passe açucarado e foi ótimo escape pela direita. Por pouco não ajudou o tricolor a vencer a partida que acabou no empate por 1-1. Elogiado pelos torcedores nas redes sociais, o jogador ganhou moral também de Carpini, que mostrou o desejo de contar com ele por mais tempo nas próximas partidas. Pode ser um reforço caseiro para o tricolor no restante da temporada. Quero ressaltar também a entrada do Nicão. Vira uma alternativa boa para a sequência do nosso ano, disse o treinador, sem nem ser perguntado. Comprado pelo tricolor em 2022 por cerca de 10 milhões de reais, quando assinou um contrato de 3 temporadas, Nicão ficou apenas um ano no Morumbi, com 32 partidas, 4 gols e 4 assistências. No Cruzeiro, em 2023, fez 31 jogos, com 4 gols e 3 assistências. O contrato no São Paulo acaba no dia 31 de dezembro. Uma renovação com o jogador de 31 anos dependerá do desempenho dele ao longo da temporada. Quarta notícia. Carpini critica gol anulado e evita bancar volta de James, Rafinha e Arboleda ao São Paulo. O técnico Thiago Carpini do São Paulo criticou a decisão da arbitragem que anulou o gol de Galopo no jogo contra o Mirassol, nesta terça-feira, pela segunda rodada do Paulistão. O lance no início do segundo tempo teria sido da virada tricolor em Mirassol. O argentino marcou com menos de um minuto quando o placar estava 1-1. Luiz Otávio tinha marcado para o Mirassol e Galopo tinha empatado ainda no primeiro tempo. No lance, porém, Caleri, impedido, aparece à frente do goleiro Muralha. Acionado pelo VAR, o árbitro Lucas Belotti entendeu que o camisa 9 atrapalhou o rival. Carpini primeiro mediu as palavras, mas depois afirmou que para ele o lance foi legal. Acho que tudo que se fala demais acaba surtindo efeito negativo, ele não vai voltar atrás. Mas numa finalização boa do Galopo acho difícil que a interferência de uma atleta foi o que evitou que o Muralha fizesse a defesa. É interpretativo, mas na minha opinião o gol foi legítimo, lamentou ele. Com o empate, o São Paulo foi aos 4 pontos, na liderança do grupo D. No sábado, o time volta a campo para enfrentar a Portuguesa em casa. O técnico não quis responder se terá as voltas de James Rodrigues, Rafinha, Michel Araújo e Arboleda para essa partida. Os 4 treinam com restrições de controle de carga, segundo o clube, sendo que os 3 primeiros ainda nem foram inscritos no Paulistão. A gente tem controle de cargas e estamos procurando seguir à risca pela quantidade de jogos e pelo elenco que nos permite essa rodagem. Dessas situações a gente ainda precisa entender melhor na reapresentação a partir de quinta, ver o que tem de melhor para enfrentar a Portuguesa e para a sequência, afirmou o treinador. Por outro lado, Carpini afirmou que Lucas ficará à disposição no fim de semana. O atacante, que sentiu dores na coxa na primeira rodada, nem viajou a Mirassol para se poupar do desgaste.